A grande questão no entorno do debate sobre imposto de renda é que ele não pode só vir com a parte positiva, né? Ou a parte popular. Ele vai ter medidas impopulares para você compensar esse valor que será isento. Então, taxação de super ricos. O que é super rico? Né? Mudanças nas deduções de saúde no imposto de renda. Isso está endereçado pelo ministro Haddad, pelo Ministério da Fazenda. O Congresso vai enfrentar esses temas. Taxação de dividendos, distribuição de lucros de dividendos, que é uma questão que afeta muito profissionais liberais, que são uma categoria que influencia muito no Congresso. Então, eu acho que assim, vencido esse momento, que eu acho que é convergente da aprovação do projeto de lei que ainda não foi endereçado pelo governo, mas deve chegar logo depois do Carnaval ao Congresso, estendendo a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, você vai ter um segundo momento que é como é que você vai viabilizar dentro do orçamento essa medida. Agora, os obstáculos políticos, a gente está vendo nas últimas semanas, Lívia, um movimento que faz parte um pouco do ritual do poder em Brasília, que é assim, o presidente da Câmara e do Senado, eles são eleitos. E aí tem uma série de reuniões protocolares, fotografias, chama fotografia, né? A foto do Haddad com o Davi Alcolumbre foi muito explorada, inclusive pela Fazenda, as declarações do Davi Alcolumbre dizendo que vai colaborar para o ambiente de negócio. Eu já ouvi isso 20 vezes, de 20 presidentes diferentes. E quando começa o jogo, geralmente a regra é diferente. Então, esse protocolo do início dos mandatos, tanto do Hugo Mota quanto do Davi Alcolumbre, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque os gestos são naturais de quem acabou de assumir. Vamos começar a ver agora, quando o plenário esquentar, qual a disposição desses dois presidentes das duas casas de levar adiante uma agenda do Executivo num Congresso que é mais do centro para a direita. Você acha que esse protocolo vai mudar, Silvia? Porque eu concordo plenamente com o Zambelli quando ele diz que ao longo do ano muita coisa vai acontecendo e essa talvez proximidade, pelo menos aparente por enquanto, pode mudar. Você acredita numa mudança? Eu acho que muda. Esse é um ano atípico dentro do Congresso, é o que a gente chama de ano cheio, né? A gente que atua dentro do Congresso, a cada 4 anos a gente tem o ano cheio, que é o ano que você consegue aprovar muita coisa dentro do Congresso. Não é um ano eleitoral, é um ano que eles precisam ter essas aprovações para também usar na campanha do ano que vem. Também tem muita troca para fazer com emenda, porque precisa construir caixa e apoio para a próxima eleição. Então, é um ano natural de muita aprovação. A gente vê, inclusive, um interesse muito alto da sociedade civil na atuação lá dentro do Congresso. Aumentou? Vocês têm sentido isso? Muito. O que fez esse interesse aumentar? Eu acho que tem alguns fatores. Tem a COP30, que deve politizar muito o ambiente esse ano. Então, eu chamaria de ano cheio se não fosse a COP30. Eu acho que a COP vai sequestrar um pouco desse ambiente político. Mas a gente vê claramente o setor privado se movimentando e buscando já as suas pautas. A gente viu isso na construção de agendas legislativas de alguns grupos de interesse e essa expectativa de que muita coisa se aprove ao longo do ano. Para os parlamentares também não tem nenhuma interrupção, então tem pouco esse jogo de suplente que entra, suplente que sai, que a gente viu ano passado. Então, quando a gente começou o ano, a gente não sabia como é que ia ficar a composição da Câmara, né? Agora tem uma reforma ministerial que vem, deve ter alguma dança de cadeiras, mas é muito pequena frente a essa questão eleitoral que aconteceu ano passado e que vai acontecer o ano que vem para desincompatibilização e envolvimento nas eleições. Então, é um ano atípico, sim. Agora, voltando à questão dos presidentes das casas, como o Fábio falou, são presidentes de centro-direita para negociar com o governo de esquerda. Todo mundo precisava de apoio para se eleger, mas não vai ficar assim. Não vai ficar assim. É a aposta de muitos, pelo menos, que eu tenho ouvido também. Carla, emendas parlamentares. A Silvia tocou num ponto que foi alvo de muita discussão no âmbito jurídico, no STF, inclusive, no ano passado. Tenho ouvido também muitos analistas falarem que essa discussão vai só aumentar agora, em 2025, o ano pré-eleitoral. A gente está falando de um volume de emendas próximo cerca de 50 bilhões de reais e que faz muita diferença. Em ano de eleição, então, nem se fala, né? Fez muita diferença em 2024. Ajudou a reeleger muitos prefeitos pelo Brasil afora. Como é que vai ser discutida essa questão ao longo de 2025? Vai ter muito espaço, como teve em 2024? Eu acho que essa questão das emendas, ela tem tomado uma proporção
tão grande que ela chega até a tirar, por exemplo, o peso de uma mudança ministerial, porque essa construção da distribuição das emendas, quando você pega a estrutura orçamentária de uma forma bem simplória para organizar, a gente tem as previsões de receitas, as despesas divididas em obrigatórias e não obrigatórias. Essas despesas obrigatórias, elas consomem mais ou menos 92% das receitas. E essa parte que sobra dessas despesas não obrigatórias, que são as discricionárias, são as passíveis de corte, contingenciamento, toda essa briga, toda essa discussão, digamos assim, ela está em cima desse nicho e é a hora que você vai distribuir essas emendas. Ano passado foi um fato muito surpreendente que a gente não deve esquecer, que foi o Congresso atrasando pautas importantes de votações porque não queria transparência nas emendas. Então, a moeda de troca é menos transparência. Repare que ela sai da ótica financeira, né? Ela perpassa o fiscal, passa pela ótica financeira e é o desejo de menos transparência. Então, eu acho que esse vai ser um grande ponto, por isso que ela vai continuar sendo muito discutida, essa parte das emendas, e ela é uma questão crucial, porque a forma que você transfere decide, inclusive lá no município, se vai para a saúde, se vai para a educação, ou você não ter um dinheiro marcado faz com que você tenha shows em prefeituras, né? Dinheiro desviado para tudo quanto é lugar. Então, assim, eu acho que essa questão das emendas, ela continua na pauta e sempre vai ter esse ajuste entre querer menos transparência e a gente puxando mais transparência por um outro lado. Vai continuar a luta, então. Agora, Elias, você que está apostando no avanço da reforma tributária agora em 2025. Foi uma discussão muito demorada e nem vou falar das décadas anteriores de discussão. Foi uma discussão muito demorada ao longo de 2024. Existem algumas questões que ficaram agora para esse ano muito sensíveis, que ainda não alcançaram um consenso, pelo menos conforme informações que a gente tem recebido. A instituição do comitê gestor, por exemplo, que vai gerir e distribuir os recursos para estados e municípios desses novos impostos. Será que essa discussão vai caminhar rapidamente? Não vai, na sua opinião? Podemos caminhar para algum consenso nesse sentido? O que você está visualizando nesse campo? A grande dificuldade, o que eu entendo, é justamente do governo colocar em prática o que foi discutido, né? Você tem um momento de muita discussão, você tem uma aprovação que o governo coloca como uma grande vitória sua, né? Então, o governo Lula coloca justamente isso, né? Olha, tantos anos, só agora, no nosso governo, isso foi aprovado. Agora, a gente tem essa questão do Congresso, né? Você tem um Congresso, como bem colocou aqui a Silvia, muito mais ligado ao centro-direita. Essa discussão, eu acho que ela acaba tornando tudo muito mais difícil nesse primeiro momento para a gente pensar que vai avançar rápido, né? Eu não vejo, Lívia, um processo rápido. Eu vejo muito mais uma dificuldade. Se a gente parar para pensar, né, o governo, principalmente o ministro da Fazenda, ele tem sido muito cobrado por respostas rápidas, mas eu não vejo elemento suficiente para que se consiga avançar nesse processo de forma rápida. Acho que vai uma coisa que vai ao longo do ano e talvez até tenha aí um stop-over em algum momento, justamente quando se pensar muito em campanha. E aí até eu entendo que é um ano cheio, mas é um ano cheio com um processo totalmente diferente também agora, né? Que é esse processo de você ter uma casa legislativa com presidentes do Centrão, de fato, né? Você tem uma reforma que deve vir a acontecer agora, que não vai implicar em um compromisso para o ano que vem com Lula também, por exemplo. Então, acho que tudo isso vai ser... A gente vai ter que ir acompanhando dia após dia, mas não entendo isso de forma rápida, não. Eu entendo mas em 2025 você aposta? Em 2025. Porque muita gente fala, né, Fábio, que reformas não são aprovadas, ou pelo menos muito dificilmente são aprovadas em ano eleitoral, né? 2026 já é ano de eleição presidencial. Mas a reforma tributária ela avançou bastante já no ano passado. Agora tem um detalhe, né, que é a regulamentação. São projetos de lei complementar, muitos deles precisam de menos votos. Então tem um ambiente político mais favorável para você avançar nesses detalhes, que não são tão detalhes assim, porque impactam todos os setores da economia, né? Agora, eu vejo uma disposição do Congresso em levar adiante
essa agenda, que na minha visão não é nenhuma agenda do governo, tá? É uma agenda muito mais do Congresso. Quem aprovou a reforma tributária não foi o Haddad, foi o Arthur Lira. Né? O Haddad, obviamente, abraçou depois que percebeu que tinha voto, porque o governo, o fato é que o governo começa no seu 3º ano, na relação com o Congresso, sem votos. O governo tem 150 votos, ou menos. Né? Quem tem votos é o centro. E o centro que decide se uma pauta avança ou não. Então, não adianta o governo abraçar a ideia se não tiver um acordo político bem azeitado. E aí tem a questão das emendas, que eu acho que é fundamental. O entrave mais relevante para o governo em 2025 será resolver o embate com os parlamentares com relação às emendas parlamentares. As emendas são uma conquista do Congresso, eles não abrem mão, assim, boa parte dos discursos dos presidentes das duas casas recém-eleitos, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, a gente tem que aplicar um desconto protocolar, mas no cerne do discurso dos dois está assim: nós não abrimos mão do que conquistamos, conquistamos a independência na gestão do orçamento. Então, nós mandamos no orçamento federal, não vamos voltar 1 milímetro. Então, esse embate com o Supremo, por enquanto é com o Supremo, né? O ministro Flávio Dino está ali relatando essa matéria, ele está contratado e, assim, por mais, como foi dito aqui anteriormente, a reforma ministerial virou quase que uma filigrana diante dessa relevância do tema das emendas. Se não for desatado esse nó, o governo pode entregar 10 ministérios com orçamento para o Centrão que não vai resolver essa questão. Os parlamentares contam com esses recursos para garantir a reeleição em 26. Cada parlamentar já tem a conta de quanto ele precisa de dinheiro para se reeleger e para fazer política na sua base eleitoral no próximo ano. Ele não vai recuar, o parlamentar não vai recuar. E o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre assumiram e ganharam a eleição com esse compromisso. Não vai retroceder 1 milímetro no tema das emendas. Então, será que o Supremo vai retroceder? Não me parece. O ministro Flávio Dino não me parece também disposto a retroceder. Qual vai ser o papel do governo? O presidente Lula vai convencer o Flávio Dino, com quem ele tem uma excelente relação, a recuar? Então, acho que essas são as nuances que vão pautar esse início do ano legislativo. Você chegou a falar agora que esse embate das emendas está concentrado, por enquanto, no Legislativo e no Judiciário. Muitos apostam que, embora não esteja muito evidente a participação do governo, essa proximidade de Lula com Flávio Dino tem feito com que o Executivo também esteja indiretamente participando dessas discussões. Você acredita nessa possibilidade? Eu não acredito em coincidência na política, não existe isso. Né? A política tem alinhamento, tem aliança, as alianças foram feitas. O presidente indicou Flávio Dino para o Supremo. O Flávio Dino era ministro da Justiça. Ele era um político da linha de frente, inclusive era um porta-voz do governo. Ele está hoje no Supremo. É claro que ele tem a sua história de vida como magistrado, como professor universitário, como governador, como político, mas ele espelha o sentimento do governo, que é de não aceitar essa autonomia do Congresso na gestão orçamentária. O presidente Lula sempre, ao contrário de Jair Bolsonaro, que entregou o orçamento para Ciro Nogueira na Casa Civil e Arthur Lira na Câmara comandarem nos últimos 2 anos, sobretudo, inclusive contrariando o ministro Paulo Guedes, que sofreu muito nesses embates. Ao contrário de Bolsonaro, Lula nunca admitiu ceder ao Congresso a gestão orçamentária. Tanto que a discussão hoje com o Supremo é essa: nós topamos as emendas desde que elas sigam as políticas públicas do governo eleito. Essa é a discussão. Né? O governo até aceita manter o sistema de remuneração dos parlamentares com as emendas, mas ele quer que as emendas contemplem a pauta, a agenda do governo eleito. Então, para mim é evidente que existe um alinhamento. Agora, não acredito também que o ministro Flávio Dino seja um vaso comunicante do Executivo. Ele tem as suas convicções e me parecem consistentes. Me parece que ele tem argumentos com relação à transparência, à rastreabilidade, mas é evidente que ele joga o jogo. Ele ajudou o presidente Lula a se eleger e fez parte desse governo. Então ele tem um alinhamento natural, ideológico e até de programa com a agenda do Planalto. Agora, Carla, quero te ouvir sobre isso, mas também a Silvia, todos eu quero ouvir sobre isso também. Nós falávamos ao longo dos últimos dias sobre a apresentação, ou pelo menos intenção de apresentação, de um projeto de lei pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, propondo uma ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$10 mil. E aí me lembro agora que o Fábio falou sobre, apesar dessas diferenças ideológicas e políticas, o ganho eleitoral vai unir o Congresso Nacional para a discussão e aprovação dessa proposta. Mas aí vem uma proposta como essa, que me parece que talvez vai ter um pouco de embate, ou pelo menos uma luta por protagonismo nessa pauta. Vai morrer essa discussão dos 10 mil? Vai perder força? Isso pode ganhar força? O que você espera? Olha,
Vou pegar um pouco aqui alguns dados, né? Talvez essa dos 10 mil seja um factoide interessante para o meio político, né? Em 2022, ainda no governo Bolsonaro, saiu uma matéria, inclusive eu uso ela em sala de aula por causa disso, quando eu dou aula de área fiscal, falando que se a gente tivesse a isenção, né, de até R$5 mil, nós teríamos só 5% da população adulta no Brasil que ia pagar imposto de renda, né? Hoje são 10%. E a gente teria 5%. Essa era uma pauta que já veio do governo anterior, que até se pensou que fosse caminhar, porque tinha um alinhamento melhor, né, com o Congresso e tudo, não foi o caso. E essa pauta, ela caminhou. Então, ou seja, o governo atual, o governo Lula, pegou essa pauta anterior, puxou para ele, muito bem, como você disse, e é uma pauta de campanha, né? Então, eu vou fazer isenção do imposto de renda até 5 mil. Então, se a gente parar para pensar nisso, nessa isenção até 5 mil, quando você pega trabalhadores com carteira assinada, 70% dos trabalhadores CLT com carteira assinada ganham até 2 salários mínimos. E eles estão isentos agora. Então, para fazer essa estrutura de compensação, eu vou ter que pegar aquele ponto que você mencionou, que é o quê? Trabalhar com a pessoa jurídica, que trabalha na jurídica, transfere lucratividade para a física e não paga na física. Então, essa que vai pegar todos os profissionais liberais. Então, assim, se isso posto já para os 5 mil precisa ser discutido, você já imaginou para isenção de 10. E aí é uma isenção que, na proporção da quantidade de salários mínimos, passa a ser muito descolada. Então, assim, quando você tem uma discussão também muito complexa, você também pode jogar um factoide na mesa. Aí aquilo ali se reacomoda de uma outra forma. Então é assim, 5 mil já está muito difícil, o governo anterior não conseguiu, esse daqui está pelejando para ver o que é que vai dar. 10 mil, eu acho pouquíssimo provável. Você falou de uma questão interessante que eu me lembrei da pandemia. Quando foi lançado o auxílio emergencial, a oposição veio com uma proposta de dobrar o auxílio emergencial. Porque me parece que isso faz parte do teatro de operações ali do Congresso, né? Se o governo... Era 200 que surgiu e aí acabou sendo 600. Isso, aí depois, auxílio, não, mas depois a oposição entrou com um projeto para duplicar esse valor, que obviamente é uma pauta bomba. Isso, né? Que aí vira o ferro. Mas é um pouco do jogo do Congresso, né? Que vocês conhecem bem, que assim, o parlamentar de oposição, ele vai fustigar o governo, né, naquele momento em que ele está tentando apresentar uma conquista popular, para dizer assim, não, já que é popular, então dá para mais gente, né? Sabendo a dificuldade de aprovar. Mas é um pouco desse movimento das bancadas se posicionarem no começo da legislatura, né, do ano legislativo. Então eu vejo assim, o Sóstenes é um parlamentar influente, né, principalmente na bancada evangélica, mas ele mesmo acho que faz um pouco de troça quando ele estica essa faixa, porque é um pouco inviável você pensar, se já é uma bomba fiscal para o país, esses 50 bilhões que vão fazer falta no orçamento, vão ter que ser compensados de alguma maneira, você imagina? Aliás, se aprova um negócio desse aí, o dólar vai no dia seguinte a 8.